dia, amigos, bom dia, amigas. Sejam bem-vindos aqui à Toca do Leão para o nosso cafezinho habitual dos domingos, cafezinho quentinho, gostoso, que eu ofereço para você aí no momento em que estiver assistindo o nosso vídeo, e aceite de bom grado o que você tiver por aí. Compartilho contigo esse momento maravilhoso, esse domingo cheio de vida, de alegria, que nos faz entusiasmarmos-nos com a vida, esperarmos mais oportunidades da vida e termos também maior empenho para que a nossa vida seja uma vida feliz, uma vida de alegrias com os nossos familiares, nossas pessoas amadas, e também seja feliz para os nossos irmãos em lutas, com dificuldades pela vida. Queremos convidar os amigos para se inscreverem no canal, que nos deem a inscrição para fortalecer o nosso trabalho, os que já são inscritos que acionem o sininho para receberem as notificações dos novos vídeos e compartilhem e também curtam o nosso vídeo, porque o YouTube reconhece nos likes, nas curtidas, que o vídeo vale a pena e o distribui mais amplamente. O nosso assunto de hoje é a matemática da vida. Vamos ao tema. Esses últimos dias tenho ouvido vários relatos sobre os danos, o estrago que a dengue tem feito na vida das pessoas. Muitas delas se queixam dos problemas que naturalmente atrapalham a vida, trazem desconforto, perturbações, sofrimentos, e naturalmente isso tudo pode acontecer a qualquer momento na vida de qualquer pessoa. Está acontecendo largamente no Brasil, infelizmente, nos momentos atuais. E um deles relatava que a baixa das suas plaquetas por conta, provavelmente, da dengue, fizeram com que ele ficasse alarmado, porque me parece que caiu por algo em torno de 40 mil, quando normalmente o mínimo necessário é 150 mil para 450 mil, a contagem ideal. Então ele estava apavorado, preocupado com isso, contando que esse aumento nesses números, que essa baixa nos números da plaqueta, o preocuparam grandemente. Um outro se queixava do oposto, do aumento da taxa da glicemia, porque a sua diabetes, por conta da dengue, havia chegado em torno de 500 para mais, talvez. Então, em ambos os casos, havia um desequilíbrio nos números do organismo, dos elementos vitais importantes, plaquetas, a glicemia necessária e a exagerada, enfim. Ao fim das contas, era uma conta de mais ou de menos, disso ou daquilo, um pouco mais disso ou um pouco menos daquilo, acabava trazendo os transtornos. Relataram ali que outros exames apresentaram números desconfortáveis, trazendo alguns transtornos para a vida deles. Então, nós ouvimos isso e eu me lembrei que há um tempo passado, conversando aleatoriamente, alguém perguntou assim, qual o segredo da vida? Eu falei, olho na matemática, criei um neologismo ali, ou se já existia, eu captei. De alguma maneira era um neologismo, a matemática da vida. A matemática da vida é isso, A gente vê aí, até anotei aqui, a gente vê, por exemplo, de maneira muito interessante, como a vida do corpo depende de números, a pressão arterial, por exemplo, deve ficar entre 12 por 8, a glicemia abaixo de 100, daí a razão daquele amigo com 500 está preocupadíssimo, Nós verificamos, por exemplo, a temperatura do corpo ali pelos 36 graus, se não me falha a memória, a saturação acima dos 95, por aí, Os batimentos cardíacos têm que obedecer uma quantidade, um ritmo, senão da arritmia, desritmia e outras mias por aí, Nós verificamos, por exemplo, no meu caso, o PSA, antígeno prostático, ele deve, total deve ser inferior a 4 miligramas por UH, sei lá o que é isso.
A vitamina D-hidroxi, por exemplo, necessária para todo mundo, deve ficar entre 30 e 60 e por aí afora. A creatinina entre 0,4 e a 1,3 e por aí afora. E quem é que nunca ouviu falar na tal da hemoglobina glicada, o terror das pessoas que têm problemas com glicemia e por aí afora. Então, nós verificamos que esses números são apenas alguns, né? Se nós formos pegar um hemograma, tem lá vários termos diferentes, estranhos, cada um com os seus parâmetros, né? Se nós formos pegar um leucograma, uma outra quantidade de números diferentes, estranhos, a nossa conversa diária. Tanto que nós nem entendemos, levamos para a médica, a médica faz a avaliação e diz, isso está bom, isso não está, isso está dentro, isso está fora. Mas há uma matemática regulando tudo. E eu me lembrei que 2 semanas atrás eu também fiz alguns exames de rotina e a médica havia pedido ali uma bateria de exames e eu levei os exames para ela. Ela olhou, eu não entendi nada daquele tanto de termos, alguma coisa dá para entender que você vai se habituando, né? E aí ela dizia, olha, tá tudo bom, tal, mas tem um índice aqui que você precisa melhorar. Olho nele e todo o empenho para poder chegar nos parâmetros ideais. Então, eu constatei ali que a vida é regulada no corpo físico por esses parâmetros, né? E são infinitos, são uma quantidade enorme, são os especialistas. E ainda, nem os especialistas entendem tudo, eles entendem uma parte dessa matemática da vida no corpo físico. Qualquer desses parâmetros, ou mais de um deles que se desregularem, se desequilibrarem para mais ou para menos dos parâmetros desejados, pode significar a vida ou a morte. Pode demarcar um território de não retorno para o indivíduo. Então, eu comecei a pensar que essa matemática da vida é poderosa, porque ela está em tudo, tudo pode ser mensurável no corpo físico, né? Uma gota de sangue te permite fazer uma vastidão de exames, uma gota de urina permite fazer outros tantos, né? E assim por diante, com todos os outros elementos do corpo físico, você pode saber qual é o estado matemático daquele corpo físico, se para idade etária está tudo certo, se não, se para aquela sua idade ele está fora dos parâmetros. Isso é uma causa de preocupação muito grande. E aí alguém pode perguntar assim, puxa vida, né? É muito dado, é muito basófilo, leucócito, neutrófilos e por aí afora, né? Então, onde é que está a mágica de tudo isso, né? Que a matemática, então, a gente já sabe. Nós temos que ficar de olho nela, cuidar dela com carinho. Às vezes há restrições, porque há alimentos que afetam mais ou menos o problema em tela, né, seja ele qual for. Há medicamentos que nós, às vezes, não podemos tomar, porque interagem, um neutraliza o efeito do outro, enfim, por aí afora. Essa matemática do corpo físico, nós temos que estar de olho nela, o dia todo. Tem gente que tem que monitorar batimentos, tem que monitorar a pressão arterial, tem que monitorar diariamente a insulina, enfim, por aí afora. A matemática da vida vai exigir que nós fiquemos de olho nela e tratemos isso com muito carinho, isso com muita dedicação. Mas a mágica, né, desse neologismo, matemágica, né, é que a vida do corpo depende dessa matemática. Agora, a mágica da vida não está somente em estar com esses índices equilibrados. Também a mágica da vida está inserida nesse contexto. Por quê? Porque a mágica da vida está na alma. Ela está fora desse contexto orgânico, celular, né, molecular, que nós temos que cuidar. A mágica da vida depende disso tudo ajeitado, equilibrado ou cuidado, mas depende muito mais da nossa alma, daquilo que vai dentro de nós, do otimismo, da alegria, do entusiasmo pela vida. Mesmo que esses índices não estejam lá tão equilibrados, até que isso se organize, até que se resolva isso, nós temos que continuar vivendo, e a alma é o motor da vida. Se esses elementos são os combustíveis do corpo, o combustível da alma é a fé, é a esperança, é a criatividade, é a coragem,
aquele entusiasmo pela vida, mesmo que ela não esteja aqui no ambiente terreno e no ambiente corporal correspondendo. Nós temos um acervo poderoso de elementos imensuráveis. Esse não dá para você fazer a medida, né? Ninguém mede a fé de ninguém enquanto não é posta à prova. Ninguém mede a coragem de ninguém, não há um corajômetro, né? Para que nós possamos medir a coragem dessa ou daquela pessoa, até que ela seja submetida a um desafio da vida que exija que essa coragem venha em seu maior potencial adormecido e oculto. Também a alegria é exatamente esse outro aspecto da alma que faz parte do controle da vida, que faz parte do equilíbrio da vida. A alegria é um motor dessa engrenagem toda, né? E no território do corpo, todo cuidado, porque o corpo é o habitáculo da alma, é o habitáculo, é a residência física do espírito. Então o corpo pode não ser uma residência muito, diríamos assim, confortável para a alma num ou noutro momento da vida, mas em todos os momentos a alma tem um potencial adormecido, ela traz potenciais de várias vidas para poder despertar diante das situações e circunstâncias que a existência venha a lhe oferecer. Por isso, tomar os remédios direitinho, fazer a sequência de exames, cuidado, né? Diríamos, como se dizia lá em Minas Gerais, o olho no gato e outro na fritura, né? Esse olhar duplo para a vida. A vida tem essa matemática e a vida tem uma mágica poderosa. Nessa manhã, por exemplo, mesmo que com a dorzinha aqui, um índicezinho desregulado ali, nós amanhecemos e Deus nos deu um dia maravilhoso, Deus nos deu uma oportunidade de ouro, mesmo ainda que mancando, capengando. O apóstolo Paulo dizia, ainda que com os joelhos desconjuntados, eu rumo para o meu alvo. Era aquele entusiasmo pela vida que o apóstolo sempre tinha no contato com Jesus. A vivência espiritual independe necessariamente desses parâmetros materiais. Claro que uns podem ajudar, outros podem atrapalhar, mas de qualquer forma, a capacidade de superação do espírito, a capacidade de estabelecer uma dinâmica de vida, com isso ou sem isso, ou independentemente disso, depende do que vai na alma de cada um. Então, nós buscamos encontrar na nossa vida esse potencial, despertar essa força da alma para podermos seguir em frente. Por isso, nesse domingo de manhã, aqui oferecendo um cafezinho aos amigos, esperando que todos estejam muito bem, ainda que por uma razão ou outra tenham que ter cuidados pessoais com esse corpo que Deus nos deu, graças à bondade e à misericórdia divina. E nós então, por tudo isso, nós reunimos essas forças e trazemos essas forças para a vida, porque essas forças estão na nossa alma e não depende de miligrama, de micrograma, de tantas cápsulas, dessa ou daquela injeção, dessa ou daquela terapia ou desse ou daquele medicamento, porque é uma força que desperta com a nossa fé em Deus, com a nossa confiança em Jesus, com a nossa autoconfiança, né? Com a confiança em nós mesmos. E então podemos enfrentar a vida, cuidar do corpo, porque a alma vai estar muito bem. Desejo que todos estejam bem nessa manhã de domingo e que Deus nos abençoe, hoje e sempre, até o nosso próximo vídeo. Um beijo para todos, que Deus nos abençoe. Muita paz.